Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais, e por maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Repousam um e o outro sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recobra parte de sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e foi nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Não citaremos senão alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, podendo cada um recolher fatos análogos, consultando suas reminiscências. A esposa de um dos nossos amigos viu por repetidas vezes durante a noite entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior, porque nessa época essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo, e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia, enquanto seu corpo material estava em sua casa. Seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírito iniciado nessa espécie de coisa teria se perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e a cada vez também, depois da sua desaparição, ela ia se assegurar de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Esta preocupação lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes ela viu do mesmo modo um homem que não conhecia, mas um dia ela viu o seu irmão que estava então na Califórnia. Tinha aparência igual à de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou que ele tivesse retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural. Mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiums. Uma outra senhora que reside na província, estando bastante enferma, viu uma noite pelas 10 horas um senhor idoso, habitante da mesma vila, e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona ao pé do seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Tinha o ar de velá-la. Surpresa com tal visita a essa hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes quis dirigir-lhe a palavra e cada vez a mesma recomendação. Ela então acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais conveniente, e dessa vez era ele mesmo, tinha a mesma roupa, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe o incômodo que tivera. O senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passava, mas não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Isso é o provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de gente de espírito. Mas foi constatado que essa senhora não dormia de todo como a precedente.
Então ela sonhou bem desperta, ou dizendo de outra maneira, teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos nos dirigindo àqueles que possam nos compreender. Eis, entretanto, um fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. Um senhor habitante da província nunca quis casar-se, malgrado as instâncias de sua família. Notadamente, havia-se insistido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão que tomou na sua e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia. Mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo a que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado e, de sua parte, a jovem soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isso foi em 1835, e nessa época não havia a questão dos espíritos, e aliás, tanto ele quanto ela eram pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada que há no mundo. Diria-se talvez que ambos tinham o espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou a uma alucinação. Mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou um ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição, a mesma coincidência do traje com o dia de Corpus Christi e, enfim, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Antes de ir mais longe, devemos responder imediatamente a uma questão que não se pode deixar de indagar, que é a de saber se como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que independe da presença do espírito, e a prova disso é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais está completamente desligado do corpo. Os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva pelo rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Para essa comunicação, o espírito é advertido instantaneamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo pode ter da sua presença. E então ele volta com a prontidão do relâmpago. Disso resulta que o corpo jamais pode morrer estando ausente o espírito, e jamais pode ocorrer que este, no seu retorno, encontre a sua porta fechada, como disseram alguns romancistas em suas histórias de pura invenção. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura de O Livro dos Espíritos na questão 400 e seguintes. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, pode aparecer como de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Esse fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica.
Santo Alfonso de Ligório foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e enquanto aí pregava, seu pai que estava em Pádua ia ao suplício acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que nesse momento Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que nos deu. Poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado sentiu o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Mas isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito. O espírito, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, mas não estará jamais num estado perfeitamente normal, porém está sempre num estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode assim se manifestar em vários pontos, sem estar repartida. Ocorre o mesmo que uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. Estando um homem mergulhado no sono enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito entraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Nota: uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basílide, que sabia estar retido doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basílide esteve nesse dia no templo. Se informou com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que nesse mesmo momento estava a 80 milhas de distância. Então não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural e o nome de Basílide tomou-lhe o lugar de um oráculo.
O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos, mas desses dois corpos só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos exemplos, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação, os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta de outra parte do que acabamos de dizer que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Para maiores esclarecimentos, ver a Revista Espírita de janeiro de 1859, O Duende de Baione. Fevereiro de 1859, Os Agêneres, Meu Amigo Herman, maio de 1859. O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859. A Alma Errante, janeiro de 1860. O Espírito de um lado e o Corpo de outro, março de 1860. Estudos sobre o espírito de pessoas vivas, o Dr. V e a Sra. L., abril de 1860. O Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860. História de Marie Dalagreda, julho de 1861, uma aparição providencial. Passemos agora ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 59 nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. O médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temo-la observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito
todas as aparências que, por uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva e isolada do corpo pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremo-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho, e raro é preciso dizer da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como explicamos acima nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que, se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou menor dimensão. Mas como poderia tomar uma dimensão menor a de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dissemos que o fato se tenha produzido, apenas quisemos mostrar, em nos reportando a teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas no caso em que ele ocorresse, de não se lhe poder dar uma solução satisfatória, isso não infirmaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade deduz-se muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transportes, número 96 e seguintes. Restaria-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por mais extraordinários que possam parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como exemplificamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis e é o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva a ponto de ocasionar uma ilusão completa.